Boa noite, irmãos. Bom vê-los aqui. Acho que esse é o último domingo antes do Natal. O Natal cairá na sexta-feira, né? Então, que bom. Estou vendo aqui, já estou surpreso de ver aqui o Gustavo e a Gabi, né? Vieram de longe, igual os magos que vieram do Oriente. Eu vou pregar sobre isso hoje, então, alegria vê-los aqui. E muitos outros, momento importante no ano de revermos amigos, parentes que ainda podem viajar e voltar para ver os pais. Alguns não têm esse privilégio, né? Eu mesmo tenho uma filha que não poderá vir, mas é sempre bom estar na casa de Deus. É um local onde nós nos encontramos com pessoas que nós às vezes não vemos há tempo. A Renata ali também, né? Então, muita gente, não a minha esposa, é a outra Renata Zomer. Vamos abrir, irmãos, as Escrituras no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 2. É o relato da visita dos chamados os magos, que nós acostumamos falar que são 3, a Bíblia não fala quantos são. Deduz-se pelo número de presentes, mas a gente não sabe quantos magos eram. E esse relato aparece no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos aquilo que nos edifica na Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, ajude-nos a entendê-la, ajude-nos a obedecê-la, ajude-nos a viver conforme ela nos instrui. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em que vocês têm pensado neste Natal? Tirando as dívidas, tirando as doenças, tirando as pessoas que já confirmaram que não virão passar o Natal com vocês, mas tirando essas coisas que são naturais da lida nossa diária, em que você tem pensado nesse Natal? Nem sempre, eu admito, nós temos controle do que nós pensamos. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes você se vê pensando em coisas que você não sabe. Meu Deus, como é que eu comecei a pensar nisso? E você está pensando em algo já há um determinado tempo e não sabe como aquilo começou a ficar na sua mente. E eu já me vi pensando em coisas que eu não me lembro como eu comecei a pensar nelas. Por outro lado, nós podemos, se nós quisermos, pensar intencionalmente em algumas coisas. E eu gosto, todo Natal, época de final de ano, eu gosto de voltar a ler esse relato específico da visita dos sábios, dos magos a Jesus. Eu gosto de ler porque essa visita desses magos me lembram de 3 perguntas que eu gosto de repeti-las durante o ano. Então hoje, ao final da minha palavra, eu queria que você, se quisesse, anotasse essas 3 perguntas que eu vou fazer. E elas me ajudam, e talvez possam ajudar você também, a colocar novamente em esquadro, em nova perspectiva, aquilo que você pode estar pensando nesse Natal. Então, as perguntas que aparecem, então, no texto, elas são perguntas diretas e eu vou começar pela primeira dela. Quando eles chegaram, vocês viram aí, o texto diz que chegando eles, nos dias de Herodes, a pergunta que eles fizeram inicial foi: onde
está o recém-nascido rei dos judeus? Essa foi a primeira pergunta. E essa pergunta me leva a fazer a seguinte pergunta: o que é que eu estou procurando neste Natal? Dependendo do que você está procurando, dependendo do tipo de coisa que você está procurando, você irá, às vezes, escolher um local onde você pode encontrar isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você recebe visitas que vêm de outro estado, vêm para São Paulo, e aí te pergunta: eu quero comprar tal coisa, onde é que eu acho isso? Se você é daqui, você sabe, isso aí é só lá na José Paulino, isso aí é só lá no Brás. Então você sabe onde tem as coisas. Agora, se a pessoa vier para você e perguntar: eu estou querendo comprar uma coisa, não sei o que é, onde é que eu vou achar? Aí é difícil. Mas acontece muito, eu não sei se vocês têm essa dificuldade. Geralmente as esposas comprarem esse presente para o marido, não tem a menor ideia do que eu vou comprar, ou para algumas pessoas, a gente não sabe o que comprar. E se você não sabe o que comprar, onde é que você vai comprar o que você não sabe? Não tem como. E aí começa o dilema. A propósito, gostaria de agradecer o presente da SAF e de outras pessoas que me deram também. Inclusive, alguém deu uma camisa florida para mim, não sei porquê, mas eu tenho amigos lá no Andrew Jumper, onde eu trabalho, e é o nosso diretor, inclusive, ele fala: Daniel, se eu fosse comprar uma camisa colorida para você, todas as vezes que a minha mulher fala: olha, essa camisa poderia ser comprar para o reverendo Daniel, você já estaria com o guarda-roupa cheio de camisas coloridas. Mas o ponto é, esses magos vieram, irmãos, e eles tinham exatamente na mente o que eles queriam. Diz o texto que eles sabiam que o menino Jesus já tinha nascido. Eles já sabiam disso. Como que eles sabiam disso? Eu não sei. Eles poderiam ter lido nos textos, nas escrituras que estivessem circulando na terra de onde eles vieram, mas eles já sabiam disso. Segundo, eles já sabiam que ele tinha nascido em Belém. E olha que os arranjos finais para que José e Maria chegassem em Belém, vocês sabem o que aconteceu, faltou hospedaria, e vamos ver que José e Maria decidissem: olha, já que está tão difícil assim achar um lugar para dormir, vamos então para a próxima cidade. Imagina se eles fizessem isso. Aí ia dar um curto-circuito na escritura de todas as nações, mas eles sabiam então que Jesus já tinha nascido, estava em Belém, eles sabiam que Jesus era o rei dos judeus, eles já sabiam disso também, eles já chegaram sabendo, daí os presentes que trouxeram, e eles sabiam exatamente o que fazer quando eles chegassem lá. Então isso mostra que nós estamos diante de um grupo de pessoas que não são meros visitantes, não são turistas que estão passeando pela cidade de Belém. Vamos lá ver o que aconteceu. Não, são pessoas focadas. A minha, então, primeira palavra a você nesse Natal é: tente resumir bem, meus irmãos, o que é que você tem procurado nesse Natal. Às vezes nós, hoje, não sei quantos se lembraram, né, que hoje é o domingo que antecede o Natal, mas às vezes quando a gente era criança, a gente escolhia roupa, tinha roupa que era para ser usada só no Natal. Hoje, ninguém às vezes pensa mais nisso, né? Mas tinha roupa que você fazia para o Natal. Estreava a roupa no Natal. Você sabia, lógico que não estamos pensando em roupa no Natal. Mas pense nisso, escreva isso na sua Bíblia, o que eu tenho procurado. Eu tenho procurado conhecer mais a fundo, procurando reler os evangelhos e tentar perceber novamente quem é esse Cristo que nasceu e ele não ficou para sempre criança, mas ele cresceu, ele interagiu, ele morreu, ele fez todas essas coisas que nós já cantamos aqui. Faça isso. Aproveite esses dias de Natal, de recesso, e tente repaginar a sua expectativa do que realmente você está procurando.
Se você não sabe o que você está procurando, a chance de você encontrar é muito difícil. A chance de você procurar onde também vai ser muito mais difícil. Pode parecer algo simples, irmãos, mas eu tenho visto com tristeza algumas pessoas saindo da igreja, por exemplo. Eu falo isso às vezes com preocupação. Eu tenho acompanhado um grupo de pastores que estamos estudando isso, mas especialmente jovens que, por várias razões, resolveram voltar ou ir para a Igreja Católica Romana. As razões, como eu disse, são várias, são inúmeras, têm várias motivações. Essa é uma preocupação. Outras pessoas resolvem encerrar o casamento, cansou. Outras pessoas resolvem abandonar o trabalho. Outras pessoas resolvem envolver-se com alguém definitivamente. E a minha pergunta para você hoje é isso: o que é que você tem procurado? Qual é o foco da sua busca? Esses magos me fazem pensar nisso. Eles eram alguém que sabiam exatamente o que estavam procurando. Você sabe? A segunda pergunta que eles fizeram e que também me deixa pensativo é um modo como eles fizeram a busca daquilo que eles estavam procurando. Diz o texto que eles vieram até Jerusalém, e eles vieram, diz o texto, porque viram a sua estrela no Oriente. Essa é a razão por que eles vieram. Eu me admiro, irmãos, dessa colocação, porque eu não sei quantos já viram com mais detalhe, já se pararam para perceber o que exatamente aconteceu aqui. Nós, evangélicos, às vezes, nos acostumamos com algumas cenas, por exemplo, a do presépio, de colocar uma estrela lá no topo do presépio, ou às vezes um cometa, ou uma estrelinha no topo da árvore de Natal. Mas a presença da estrela de Cristo mencionada aqui é algo muito importante e coloca numa perspectiva bem maior aquilo que aconteceu na cidade de Belém. Essa semana eu estava descendo pela Marginal Pinheiros, eu estava ainda lá na ponte Cidade Jardim, e eu vi aqueles canhões de luz assim, mirando no céu. Achei interessante, eram 3 raios. E eu vim descendo, estava de moto, vinha vendo assim, estava devagar, né? E vinha descendo. E eu olhei e falei, mas que coisa interessante, né? De onde está saindo esse raio? Quando chegando perto ali, passando já na ponte estaiada, eu vi que era uma grande árvore de Natal, que no topo dela tinha então um canhão de luz, né? Rastreando o céu, mostrando, né, que ali tinha uma árvore de Natal. Certamente não foi isso que aconteceu, mas isso é uma ilustração do que aconteceu. Aqueles 3 homens, ou aqueles sábios, aqueles magos, eles foram por causa de um sinal. E o modo como eles buscaram aquilo é impressionante. Se você estudar, vamos fazer uma rápida digressão aqui, se você estudar, por exemplo, essa questão da estrela, de um ponto de vista puramente científico e histórico, você descobrirá o seguinte: as explicações que já foram dadas para essa estrela de Cristo. A primeira delas é que esses magos, eles viram um alinhamento dos planetas, que, segundo astrônomos, aconteceu por volta do ano 7º a.C. Júpiter e Saturno, eles se alinharam, o que, aliás, não sei se vocês sabem, eles vão fazer isso de novo essa semana, dia 21 de dezembro. Júpiter e Saturno vão se alinhar, e mais ou menos 6h40 da noite, né? Quem quiser e souber encontrar isso vai acontecer agora essa semana. Mas esses magos, então, eles observaram, e alguns dizem que esse clarão surgiu por causa disso.
Então está aí uma boa oportunidade de você escrever na sua agenda. Eu estava vivo em 2020, quando Júpiter e Saturno se alinharam. Foi um evento que talvez aconteceu nos dias de Cristo. Poucas pessoas vão ver isso nas próximas décadas. Uma outra explicação que tem sido dada é que eles viram, na verdade, uma explosão de uma estrela. Esse é um fenômeno também conhecido como supernova. Não sei quantos já viram, depois vocês dêem um Google aí na expressão supernova e você vai ver que é uma explosão de uma estrela. E quando uma explosão de uma estrela acontece, o impacto é tão grande, o brilho é extremamente forte. Alguns cientistas falam algo em torno de 100 milhões de vezes mais forte do que o brilho do Sol. A primeira vez que um fenômeno assim ele foi observado e registrado, e que temos acesso até os dias de hoje, foi em 1604, quando o famoso astrônomo Johannes Kepler, ele registrou. Daí a supernova é chamada supernova de Kepler, porque foi ele quem relatou isso. E o que ele diz nos seus estudos é que não é que a estrela ela estourou em 1604. Segundo ele, essa estrela teria estourado 20 mil anos antes e a luz chegou no mundo, no planeta Terra, em 1604. O clarão aconteceu. Uma ideia vaga, mas que pode às vezes nos ajudar, é que às vezes quando nós olhamos um relâmpago muito forte, às vezes você vê o clarão e depois de alguns segundos você ouve o estrondo do relâmpago. A luz ela anda mais rápido que o som. Mas mesmo assim, segundo ele, quando é muito longe, como é o caso, demorou 20 mil anos para essa luz chegar. Então essa é uma hipótese, a segunda. A terceira hipótese é que eles viram, na verdade, um cometa. Daí, muitos de vocês, não sei se já viram, no presépio, às vezes é colocado um cometa, assim, em cima procede disso, porque entre os estudiosos é a versão mais aceita. E em tempos mais recentes, eles procurando estudar isso, alguns astrônomos encontraram registros na cultura milenar chinesa, contendo em detalhes fenômenos que ocorreram nos dias em que Cristo nasceu. Você pode perguntar, reverendo, cultura chinesa? O que a cultura chinesa tem a ver com a Bíblia? Gente, eu estou falando aqui do ponto de vista científico. Eles investigaram e acharam isso. E segundo eles, no relato, houve sim um episódio no ano 5º a.C. de um cometa que teria ficado visível no céu por vários dias. E na comunidade científica hoje, entre os que ainda mantêm o mínimo de interesse pela Bíblia, essa é a explicação mais usada, de que os magos, na verdade, viram um cometa e por causa do trajeto que o cometa faz, deixando um sinal de rastro de luz e a direção para onde ele vai, possivelmente ficou mais evidente a localização onde Jesus estava. O que nós podemos então pensar sobre isso? Olha, eu não tenho competência e nem qualificações necessárias para julgar se o que esses astrônomos disseram é verdade. Longe de mim, não tenho competência para isso. O que eu tenho competência para dizer, meus irmãos, é que nós evangélicos não somos conhecidos como pessoas que sabem observar os céus. Que tem o costume de, por exemplo, sair agora aí fora e saber onde está a constelação de Órion. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Existem aplicativos para isso, depois, se você quiser saber, me consulte. Mas o fato é que quando esses homens vieram e eles olharam nos céus, eles investiram numa busca que requer um preparo. Não é todo mundo, não é qualquer pessoa e a qualquer hora que você sai na rua e vai olhar para o céu e está chovendo como está hoje, você não vai ver nada. Então tem vários fatores que estão envolvidos aí, mas esses magos envolveram-se num tipo de busca que exigia um preparo. E é aqui que está a minha segunda pergunta.
como você tem procurado aquilo que você está procurando. Dependendo do modo como você tem procurado, você não vai achar nunca. Parece, como a gente chama, né? Entre aspas aqui, não sei se já aconteceu aqui com as mães. O menino pergunta: mãe, não estou achando tal coisa. Tá, volta que está lá. Não estou achando. Se eu for aí achar... A mãe já falou isso para o filho? E às vezes está lá no meio, né? Se fosse uma cobra, matava. Mas o filho, né, rodou a casa inteirinha e não achou. Mas o modo como às vezes a gente está procurando dificulta você encontrar o que você quer encontrar. E está aplicando, irmãos, para a nossa vida espiritual com Deus. Pense nisso. Nesse Natal, como é que você tem procurado aquilo que você tem procurado? Você não vai encontrar e ter uma experiência com Deus se você não lê a Bíblia, se você não vem à igreja, se você vive fazendo coisas que são detestáveis por Deus e até pelos seus amigos e parentes, se você não tem nenhum compromisso, você tem que, se você está procurando por alguma coisa, você tem que se empenhar por aquilo. E eu sei que vocês fazem isso a respeito de outras coisas. Eu conheço jovens que, às vezes, varam noites estudando para o Enem, para o vestibular. Quando eles querem alguma coisa, eles vão a fundo. Eu trabalho ali perto da Praça Roosevelt e eu fico olhando pela minha janela do meu escritório, às vezes, jovens aprendendo a andar de skate ali naqueles corrimão. Quantas vezes esse jovem cai no chão, bate a cabeça, mas eles não desistem. E um dia eu estava olhando, e o que eles fazem, na verdade, é que enquanto tem um fazendo as loucuradas dele lá, tem um outro com a câmera filmando. Para ver se pega a melhor cena deles conseguindo fazer, sabe Deus o que eles estão querendo fazer ali. Eu acho que estão tentando se matar, mas pelo jeito não. Eles estão querendo conseguir uma proeza ali que depois vá para alguma mídia social. Mas e você? Como é que você tem procurado aquilo que você tem procurado? Olha, eu não sou crítico de pessoas que só têm celular para a Bíblia. Eu, por exemplo, estou só com o meu iPad aqui. Mas não use isso, irmãos, como desculpa de você parar de anotar as coisas, de registrar aquilo que Deus tem te ensinado. Seja uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa que seja consistente na busca que você faz. Nós estamos falando aqui de algo eterno, nós estamos falando aqui de encontrar-se com Deus. Isso é importante. Então, esses sábios me ensinam isso. Eles me ensinam que a estrela, ela na verdade existiu. Não sabemos exatamente se foi um cometa ou se foi uma estrela, mas a passagem que o reverendo Leandro leu na liturgia, dizendo a respeito de João Batista, quem falou aquilo foi Zacarias, né, o sacerdote, e ele já via a pessoa de Jesus como uma estrela que viria, como o sol nascente das alturas. É uma maneira também de fazer referência a isso. Em terceiro e último lugar, a terceira pergunta que esses magos me fazem pensar, todas as vezes que eu olho para essa narrativa, é qual a motivação? Vocês viram aí que eles vieram, queriam saber onde estava o menino, eles procuraram por causa da estrela, e eles já tinham bem claro na mente deles o que é que eles iam fazer com aquilo que eles estavam procurando. Viemos para adorá-lo. É isso que eles queriam fazer. Nós não sabemos também como eles já tinham o coração preparado para isso, mas isso está bem claro na busca deles. Eles sabiam o que iam fazer com aquilo. Há uma tradição em países que tem um jogo de beisebol, que a pessoa dá atacado na bola, ela vai, e às vezes em campeonatos assim que são anuais famosos, se a bola vai lá onde está a arquibancada e alguém pega a bola,
né? Aquilo é um sucesso, a pessoa vai para as mídias e muitas vezes as fotos, elas bombam na internet. E eu me lembro de ter visto uma ocasião, e ficou famosa a cena, porque quem pegou a bola foi uma criança. Ela foi lá, a bola veio, não, foi o pai. O pai pegou e aí o estádio ficou, né, em pé para aplaudir. E aí o pai pegou e deu a bola para a criança. Para a surpresa do pai, o menino pegou a bola e jogou para frente. Então, é lógico, quem pegou a bola depois não foi devolver de jeito nenhum. Mas, às vezes, a gente recebe algo tão grandioso de Deus e a gente não sabe o que fazer com aquilo. Aquilo que você está ouvindo hoje aqui, por exemplo, os cânticos que nós cantamos, as palavras que foram ditas durante todo o culto, o que é que você vai fazer com isso essa semana? Se você lembrar do que aconteceu aqui, né? Pense nisso, meus irmãos. A experiência com Deus não é algo apenas para nos tratar em alguns minutos espiritualmente enquanto estamos aqui. Esses magos sabiam exatamente o que eles queriam fazer. E não é fácil você encontrar isso em pessoas que sabem por que elas estão aqui, pessoas que sabem por que elas vêm à igreja. Diz o texto que eles vieram para adorá-lo, eles já vieram preparados, eles tinham presentes, né, que é uma forma de adoração. No Antigo Testamento, oferendas eram trazidas em honra àquele que eles adoravam, mas eles queriam adorar o menino Jesus. Então, se esse era o objetivo, se eles estavam ou não na manjedoura, não importa. Se o menino estava na manjedoura, se estava em Belém, se estivesse em Jerusalém, não faz qualquer diferença. Eles queriam adorar o menino Jesus. O que é que você tem desejado nesse Natal? Olha, se você não tem nenhum plano para esse Natal, lá no famoso jantar de Natal, depois que está tudo na mesa, a esposa já preparou, o marido, quem cozinha em casa, já está tudo pronto, e aí? Antes de comer, o que nós vamos fazer? De preferência, uma oração bem rápida, né? Para não esfriar a comida. Eu desafio vocês, não precisa ser antes da comida, realmente, se está pronto, se está quentinho, tem que comer logo mesmo, né? Eu detesto comer comida fria. E quem faz também não gosta disso. Você trabalhou a tarde inteira, quando põe na mesa, chama os filhos para comer e eles falam, espera aí, coisa nenhuma, né? Está pronto? Tem que vir comer, porque está quentinha a comida, está pronto. Mas tire tempo. Dedique um tempo para você ler juntos. Talvez, depois que encerrar a refeição ali, leia um relato completo do nascimento de Cristo em um dos evangelhos. Pense nisso. É importante nós voltarmos a nossa mente e pensar qual é a nossa motivação em procurar aquilo que nós estamos procurando. Profeta Isaías, no capítulo 49, falando de outras coisas, ele menciona o episódio que os magos viriam. E eu estou lendo aqui Isaías 49, a partir do versículo 5, diz assim: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão e eles adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Já era esperado, irmãos, que pessoas de longe viessem para valorizar aquilo que às vezes nós que estamos aqui todos os dias não valorizamos. Isso para mim, eu não estou falando para vocês, mas para mim, isso é um grande tapa na cara. Pessoas que vêm de tão longe valorizar aquilo que nós desfrutamos todos os dias. Não tinha nenhum judeu
Não tinha ninguém ali na manjedoura perto do nascimento de Cristo como tinham esses magos. Isso me faz pensar, me faz refletir em cada Natal. Será que eu estou valorizando as coisas que eu tenho, que estão aqui à minha disposição e que eu simplesmente ignoro, não valorizo? Pense nisso. A história desses magos vindo já era antecipado, como vimos Isaías já mencionando sobre isso, mas é algo que nos faz pensar. Então, as 3 perguntas são essas. O que você está procurando? Segundo, como você está procurando? E terceiro, por que você está procurando isso que você está procurando? Que Deus nos ajude neste Natal a refletir nessas coisas, a valorizar aquilo que é mais precioso. Nós não temos mais o privilégio que esses magos tiveram de ver o menino Jesus lá na manjedoura. Mas nós temos o privilégio de ouvir a sua palavra, de ler o relato completo nos evangelhos daquilo que aconteceu. Esse é um privilégio que os magos não tinham e você tem. Usemos esse privilégio. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos a crer nela, obedecê-la e viver segundo ela nos instrui. Ajuda-nos a repaginar as nossas buscas para que encontremos satisfação naquilo que o Senhor já nos tem dado. Oramos assim, especialmente por pessoas que neste Natal se veem tão solitárias, abandonadas, em dor, e já sem muita esperança de ter momentos de alegria nessa semana que teremos pela frente. Permita, ó Deus, que a tua presença, a tua palavra seja motivo suficiente para contentamento e alegria, como esses magos tiveram. Estavam buscando Jesus e encontraram. E que também nessa semana essas pessoas possam fazer isso. Oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém.